boa noite. Também. Sempre uma alegria receber acontecendo a campanha do 21º dia de ativismo pela eliminação de violências contra as mulheres. Por isso que a gente escolheu essa data especificamente e o tempo. É uma campanha que começa no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, vai até o dia 10 de dezembro, que é os direitos humanos. E hoje foi o Dia Internacional de Combate à Violência contra as Mulheres. Então, a data foi pensada estrategicamente assim como um tema, né? A gente escolheu falar hoje sobre misoginia digital, sobre feminicídio, violências enfrentadas por mulheres indígenas, porque os dois têm mas o digital e feminicídio, a gente sabe que é uma das violências que estão mais ocorrendo hoje, né, nos meios digitais, a gente sabe que próximo ano vai ter campanhas, a gente sabe que todas as violências que de gênero usam muito as redes sociais. Então a gente quer trazer esse tema para discutir com vocês. E a violência contra as mulheres indígenas é uma violência muito invisibilizada, né? Pouco debatida, pouco discutida. Por isso que a gente trouxe a Cacilha Francisca para que ela possa trazer um pouco essa temática para a gente. A gente tem um formulário que está no QR Code, né? Quem puder acessar e responder é um formulário importante para a Comissão da Mulher Advogada, que é uma comissão que orienta a situação de vocês para a comissão, para a gente poder desenvolver projetos, fazer ações, para a própria instituição, saber quais são as políticas que as advogadas do ambiente estão precisando. Então, se vocês puderem responder, nos ajuda muito. Eu vou aqui apresentar nossos palestrantes. A gente está aqui hoje, vai começar com a Cacilha Francisca. Essa vai ser a primeira, porque ela disse que talvez ela tenha que sair um pouco mais cedo, não é isso? Cacilha Francisca, que é líder indígena, cacique da aldeia Lagoa de Tapará e coordenadora da Apoime do Rio Grande do Norte. Depois vamos escutar a professora Larissa Matos, que é doutora e pós-doutora pela USP. E lançou um livro sobre misoginia digital, e vai compartilhar um pouco do que ela desenvolveu nesse livro, né, Larissa? Sobre como as redes sociais hoje estão capturando nossos jovens, né? Está criando novos vetores de violência e vitimizando também muita gente. E a nossa querida doutora Vivian Barroso, que é advogada criminalista, mestre em Direito pelo UFRN, doutora pela Universidade da Salamanca, doutoranda, né? E professora também de Direito Público pela Universidade, também lançando o livro dela aqui, um artigo sobre a advocacia criminal. Ela que é experiente, expert, vai falar sobre o pacote do feminicídio, trazer para a gente essas atualizações legislativas como forma de combater o feminicídio. A gente tem acompanhado os dados do Anuário de Segurança Pública e a gente viu que em 2024 o índice de feminicídio aumentou muito, né? A gente está com uma média de 4 assassinatos de mulheres vítimas de feminicídio por dia no Brasil, né? Que pesa as políticas de combate e investimento, a gente tem esse aumento dessa violência, a gente está sempre fazendo um link entre a misoginia digital e esse aumento de violência, inclusive de feminicídio. Então, para não nos estender muito, já vou passar a palavra da nossa cacique para que ela possa conversar um pouco com vocês. Cada um vai poder falar 20 minutos e ao final das 3 falas, aí a gente vai abrir para que vocês possam participar, fazer perguntas, tirar dúvidas, trazer a colaboração com vocês. Outro vai vir para passar a palavra aí. A senhora prefere falar desse fixo ou desse segurado? Fiquem à vontade, falem sentada, em pé, como vocês preferirem. Amigos. Então, pessoal, boa noite a todos e todas e todos. Eu vou preferir falar sentada, porque eu já venho de grandes atividades, né? Eu durante o dia todinho. E como eu estou também numa situação bem de saúde não muito perfeita, né? Estou passando por uns processos bem delicados. Então, isso é um dos momentos, né, durante o dia, do meu compromisso. Eu vou falar sentada, tá bem? Mas com todo respeito. Eu vou me apresentar novamente, eu sou a Cacilha Francisca Bezerra, Capuia Tarariú, sou da aldeia Lagoa Tapará,
né? Sou coordenadora da APOIM, representando os povos indígenas do estado do Rio Grande do Norte. Para além de todas as coordenações, sou professora também do município, então tenho toda uma bagagem para cumprir durante todo o dia, todos os dias, sábados, domingos e feriados. Então, falar um pouco sobre os nossos desafios, né, do que nós enfrentamos dentro das nossas aldeias, dentro do nosso município, dentro do nosso estado, a respeito da violência contra as mulheres indígenas. Não trouxe nada para apresentar para vocês, justamente por causa da minha saúde, que estou cuidando agora muito dela, estou sentindo essa necessidade de cuidar da minha saúde, porque senão não tenho como ficar de pé, né, para continuar na batalha do nosso dia a dia, para enfrentar. Então eu digo para todos vocês que a nossa maior violência que é cometida todos os dias contra a mulher, né, e era cometida todos os dias, com a nossa mulher, a primeira mulher, que chamamos de terra, a nossa mãe terra. Essa é violentada todos os dias, né, por aquelas pessoas que não têm respeito, que não têm carinho, que não sabem o que é cuidar da nossa mãe terra. Não sabe o que é cuidar da terra, não sabe o que é cuidar da natureza, não sabe o que é cuidar dos nossos animais. E essa é a primeira violência, é uma violência muito grande, é um estupro muito grande, né? Ela ver e sentir que a terra ela chora todos os dias, ela pede socorro. E é por isso, e eu acredito, que ainda estou de pé, né, por esse fortalecimento, né, pelas violências que está sendo cometida todos os dias na nossa mãe terra, pela violência que foi cometida também com as nossas mulheres, né, ancestrais, aquelas que se foram dando sua vida para garantir uma condição de vida para o nosso povo. Eu sou filha de uma tapuia, ambos, tanto de pai como de mãe, né, nascida no meio do nada, numa mata, mas estou aqui hoje. Então é por ela, por eles, é pelos nossos ancestrais, que a gente enfrenta essa violência. E a violência é grande, não pense que é fácil, ainda mais para as mulheres. E sendo cacique, então tem aquele machismo todo, de não querer respeitar os direitos das mulheres, a vez das mulheres, a voz das mulheres. Aí tem uma mulher, uma cacique, ela é indígena, que nasceu no meio da mata, e eu tenho que olhar para ela, e olhar e respeitar, eu recuo, aí faço críticas para ela, desafio, aponto o dedo na cara da cacique, isso tudo é violência. Então a gente passa também todos os dias por isso, por essa situação. Também nas redes sociais, a gente tem enfrentado esse mundo do crime nas redes sociais também, por várias falas, né, de racismo mesmo, de você dizer assim, eu vou matar ela pelo cansaço. É esse tipo de violência que a gente passa todos os dias e que a gente tem que enfrentar. E eu tenho que enfrentar mais ainda com todo cuidado, né? Com todo aquele cuidado, porque eu nem posso me prejudicar, nem posso prejudicar os meus parentes, nem posso prejudicar todas as nossas parentadas que estão lá também sofrendo por violência. É a violência doméstica. Só para vocês terem uma ideia, eu já tive que enfrentar, e enfrentei, e falei, não retiro a minha fala, mas eu cheguei a um momento, porque já chegava de tanta violência doméstica contra as nossas parentas. Às vezes ainda tem aquelas falas também, que o machismo não está só no homem, também está muitas das vezes na própria mulher, né? Nas mulheres que vê as mulheres como ser a responsável de tudo. Por que não deixa? Então, se está com o camarada é porque gosta de apanhar. Essas falas equivalem enriquecendo, né? E aí eu cheguei a fazer uma reunião e eu disse o seguinte, então, o primeiro aqui dentro da aldeia pode ser parente, pode ser indígena, pode não ser indígena, mas se for casado com indígena, companheiro de uma indígena, pode ter certeza, a primeira que vai denunciar sou eu. E aí eu quero ver,
liga para a polícia não vem. Eu quero ver a cacica ligando, se ela não vem. Porque se não vir, aí sim eu tomo outras providências. E foi dessa forma que conseguimos diminuir a violência doméstica dentro da nossa aldeia. Eu estou falando da minha aldeia. Lá tentou, conseguimos. Tem alguns que ainda cometem, mas diminuiu muito. Mas não pense que é fácil, porque às vezes a gente vai passando e os camaradas às vezes acabam que não querendo muito respeitar. Aí vem a mãe do rapaz, vem toda a família. Família é engraçado. Você, para proteger, vocês vêm com tudo, tentando proteger, tentando colocar a culpa só na mulher. Mas, quando eles estão lá batendo, cometendo algum tipo de violência, vocês não estão lá para corrigir eles. Que aí, esse é o grande defeito. É que a gente faz toda uma palestra para com as mulheres, explicando seu direito, de como se deve agir, mas esquecemos de fazer essas palestras com os homens. Eles precisam dessas palestras. Certo? É eles que precisam de estar cientes. Porque muitas vezes foi como eles foram criados, né? Está na raiz. O que é homem tem que falar grosso, tem que falar alto com a mulher, que é para corrigir a mulher. Eu digo, não é assim não, eu tenho um filho, né? Eu tenho um filho, ele é casado, tenho um casal de netos, mas eu chego para ele e digo, olha, eu digo que eu sou bem. Você levanta a voz para sua esposa, só se eu não sou bem. Mas se eu souber, aí eu digo, como é que eu vou esse contra você? Porque aí eu lhe dou uma formada. Porque isso assim que eu estou ensinando, não foi isso que eu ensinei. Então, vamos respeitar as mulheres, todas elas. Porque para a gente não cometer nenhum crime. Não é porque eu sou cacica e aí tem que passar a mão para a cabeça do meu filho. Não. Então, eu ensino a ele. Mas aí, eu estou fazendo, por exemplo, o meu papel. Mas os outros? Então, é com palestra, é com reuniões, que a gente consegue combater, porque acabar tá difícil, mas a gente consegue. Está aí as novas gerações fazendo os trabalhos, então eu acredito que a gente consegue sim. Já teve tempo muito, muito ruim de verdade, né? Mas a gente conseguimos avançar. Tem também a questão da violência de não permitir que as mulheres indígenas estejam ocupando seus espaços. Acho que a mulher, aí, nesse caso, essa violência já é grande até demais. Até que abre espaço para os homens. E para as mulheres indígenas, não querem abrir espaço, principalmente na política. Né? Porque acredita que lugar de indígena é só na aldeia, cuidando dos filhos, cuidando dos netos, cuidando dos bisnetos, morando numa cabana. Não pode ter relógio, não pode ter um celular, não pode ter um notebook, não pode morar numa casa boa. Tem que morar dentro. Só para vocês terem ideia, a violência como é grande, chego lá e olho e digo, mas cadê os indígenas? Eu digo, hoje eu estou aqui. Vocês estão querendo ver o que mesmo de verdade? Então, são essas falas também que não deixam de ser uma violência, porque como é que nossa população vai se conscientizar, né, dos seus direitos e dos seus deveres? Então, essa é a primeira violência que é cometida. Eu também já passei por tudo isso. Né? Só para vocês terem a ideia, já saí candidata pela 4ª vez. Candidata vereadora como indígena. E a primeira violência, sem recurso. Aí tinha recurso para todos, menos para a cacica. E eu bati o pé e gritava, e nem até cortar a voz de falar dos falantes, a voz da cacica era cortada. E isso é uma violência, porque, lógico, não querem, né, que os povos indígenas ocupem o espaço, que é um espaço seu e de direito, já que todos conquistaram seus direitos, e por que não os povos indígenas não têm os seus direitos também? Né? Então, tudo isso é violência que a gente enfrentou. Eu enfrentei ela dentro da comunidade, dentro da aldeia, e de ouvir mesmo voz, sabe? Aquelas vozes, vai fazer, não vai fazer nada. E aí eu cheguei a uma conclusão de não sair mais candidata, né, por causa dessa violência que a gente passava, de ouvir piadinhas, de ouvir coisas assim, desnecessárias. E eu, com toda a serenidade, eu dava a resposta de uma forma bem leve, que era também para não ser agredida, porque
eu tenho que evitar o máximo possível de ser agredida, porque eu não sei como é que eu posso também reagir, né? Então, para cada uma agressão existe uma reação, essas coisas todas, então eu evito. Então, são esse tipo de violência que a gente tem enfrentado também no nosso dia a dia, que é tirado todos os nossos direitos de estar presente. E aí eu já fico aqui me perguntando quando que nós vamos ter esse direito de falar, esse direito de fazer com que as pessoas nos escutem, né? De sair do mundo do apagamento que foi feito com nós, mulheres indígenas, com os indígenas no geral, esse apagamento, mas principalmente as mulheres que passam por todo esse sofrimento, porque está em casa, ali são poucas as que conseguem seguir outra profissão, ter outro rumo, é aquelas que não têm, estão em casa, né? Mas aí, como é que elas estão enfrentando essa violência? Como é que elas estão, como é que se diz, assimilando essas violências que estão sendo cometidas por ela dentro de casa, que ainda estão com aquele, muitas delas ainda estão com aquele ditado de quando foi criada, ruim com ele, pior sem ele. Eu digo, ai, meu Deus, pior sem ele, então um dia você vai ser morta, mulher. Vamos aí tirar esse ditado popular que não serve para nós e colocar para trás e seguir para frente e vamos dar um passo nessa situação, vamos nos fortalecer e garantir os nossos direitos de verdade. Tem vários tipos de violência. Eu, aqui no meu tema, falo sobre em relação também a Maria da Penha, né? E muitas delas não querem mais, porque não adianta. A gente é mais perseguida mais ainda. Eu digo, mas se a gente não denunciar, nós vamos continuar sendo ameaçadas e correndo o risco de ser mortas. E aí? Então a gente tem que escolher. Se, por obra do destino, aconteceu o pior, mas não foi falha nossa. A gente denunciou, a gente correu atrás. Eu estou no meio dessas violências todinha. Sofri uma grande violência, por exemplo, não está com muito dia não, foi dia 12, se eu não estou enganada. Dia 12 desse mês, é por isso que eu estou com minha saúde um pouco também assim, né? Além de uma tendinite brava, que eu adquiri durante os 30 anos de trabalho, né, como professora, dia 12, eu pedi uma moto e tinha um ônibus escolar, né, que faz linha, não sei se alguém que já ouviu falar, uma comunidade chamada Barro Duro, que é vizinha na rua do Tapará. E aí eu estava de frente à igreja matriz de Macaíba, pedi uma moto para ir para o Tapará, porque à noite eu trabalho em Tapará. Trabalho de manhã em Ladeira Grande e à noite estou com coordenação pelo Estado. Aliás, sou professora do município de Macaíba, foi cedida para o Estado para estar funcionando as turmas de EJA. Nisso, quando eu fui pedir, o rapaz da moto chegou, passou na frente, parou na frente do ônibus. Né? O ônibus muito apressado, os alunos subiram apressado, e eu estou todo no ritual para subir na moto, porque eu prendo meus cabelos para colocar o capacete, e o cara acho que não teve paciência. Quando eu fui subir na moto, ele muito bem, quando eu vi foi aquele ônibus grande, meu Deus do céu, passando perto de mim, mas eles me viram. Né? Então isso foi uma grande violência. Poderia ter acontecido pior, eu poderia nem estar aqui falando hoje com vocês. Né? Porque poderia ter acontecido pior. Então, esse foi a grande violência. Eles passam, não têm respeito. Sabia que era uma mulher que estava subindo em cima daquela moto, independente do que for. Eu liguei imediatamente, eu disse, olha, louco não dirige não. Né? Mas confesso que eu não fiz o BO, né? Com a pressa tão grande também, eu entrei em desespero e acabei não denunciando. Só denunciei o pessoal da empresa. Seria que fizeram com ele ainda vou querer saber. Então, são esse tipo de coisas que a gente vai passando e que é uma falta de respeito grande, e principalmente com as mulheres. Né? A gente passa por tudo isso, né? E nós, que somos mulheres indígenas, nós fomos ali do Tapará, a mais próxima da cidade de Macaíba, tanto de Macaíba,
como dos municípios de São Gonçalo do Amarante, como da nossa cidade, Natal, nossa capital. Mas nós estamos sempre esquecidos, né? As coisas vêm lento, eu digo sempre para o pessoal. Digo, nós fomos os primeiros, mas fomos os últimos a serem lembrados, né? E estou passando, quero compartilhar aqui também com vocês mais outras grandes violências. Porque, para mim, é uma violência grande. Nós tivemos lá, estamos com mais de uma década, há mais de 10 anos, mais de 15 anos, lutando por demarcação de terra, lutando para que o nosso território seja marcado, lutando para que a nossa escola, de fato, seja regularizada, que a nossa cultura não fique para trás, para a gente continuar cuidando da nossa cultura, cuidando dos nossos costumes, dos nossos hábitos, respeitando os nossos curumins, respeitando os nossos mais velhos. Mas parece que, às vezes, os passos são lentos, né? E só como um grande desafio, que eu acredito que seja para a professora Francisca Cacica, que é, de repente, ver que o município parece que agora tomou um outro rumo e só enxerga agora comunidades querendo que algumas outras comunidades sejam comunidades indígenas, mas sem conhecer a nossa realidade, né? Fazendo um trabalho que não é deles. Isso é uma violência. É como se eles não vissem, não quisessem ver, não quisessem enxergar o povo Tapuia Tarariú da Lagoa do Tapará, né? Demos a nossa cara a tapa, que estamos lá há anos, tá? Toda a violência dentro da nossa mãe terra, com as nossas nascentes sendo destruídas, com a nossa terra sendo massacrada, envenenada, né? O nosso povo sem conseguir tomar uma água boa de qualidade. Isso tudo é violência contra nós, mulheres. E a violência maior é com a nossa mãe terra, que é todos os dias. E que é dela que a gente precisa dela para nos sustentar. E vou esperar agora os próximos capítulos. E penso que tem que questionar, eu estou aqui. Tá bom? Encerro minha palestra por aqui. E algo que eu fui me lembrando e que eu vou passando para vocês. Forte abraço. Obrigada, Cacica Francisca. Eu quero registrar a presença de Sandra Pequeno, que está representando a deputada Ivaneide, nossa conselheira federal Hortência Monteiro, também que está sempre representando a comissão e os interesses das mulheres advogadas do Conselho Federal. É muito importante a parceria. Obrigada, Cacica Francisca. Eu acho que a grande violência com os povos indígenas é o apagamento, né? O apagamento foi total, não sei vocês, mas na minha época de escola, história, assim, olha, os povos indígenas foram dizimados, não existem povos indígenas. Pronto. Para a gente, já houve um apagamento. Se não há povos indígenas, como é que você vai demarcar a terra? Como é que você vai preservar a tradição? Como é que você vai preservar a cultura se as pessoas não existem? Eu confesso, na minha ignorância, dentro desse sistema de educação que eu recebi escolar, de que não existiam povos indígenas, existiam alguns grupos ali na Amazônia, mas aqui a gente não tinha. Eu vim descobrir recentemente. Assim, recentemente, que eu digo, há cerca de 10 anos, eu acho que meu esposo que é procurador federal e começou a trabalhar, estava nessas representações, e aí começou a demarcação, né, de alguns povos, e a gente ficou, poxa, mas existe de fato aqui, né? E diz assim, não, mas os que existem estão totalmente dentro da cultura. Então não existe porque participa, né? Se você tem um celular, se você está trabalhando dentro do sistema, se você está vivendo dentro, você não existe enquanto, né, cultura, enquanto indígena. Então essa tradição realmente é um comprometimento. E como a senhora trouxe, né, a questão de educar, a gente tinha pensado a princípio de fazer o 21 de novembro, que é uma proposta que a gente vai tentar implementar no próximo ano, fazer grupos reflexivos masculinos, né? Esse convite foi muito estendido aos homens, mas a gente vê pela nossa plateia aqui que só há mulheres. Então, assim, a gente fala de um problema que a gente é vítima para as vítimas. A gente não consegue chegar nos vetores e esse é o grande problema, né? E a gente tem a violência, ela é estrutural porque ela faz parte da nossa cultura. A violência é ensinada.
né? Então, se a gente ensina a violência, a gente tem como ensinar a não violência. Tem um livro que eu gosto muito, que é da Berta Prioli, que ela fala sobre sobreviventes e guerreiras, né, do Brasil de 1500 a 2000. E aí ela faz essa análise, né, das mulheres, da vida das mulheres aqui no Brasil, desde os povos indígenas. E ela traz um relato documentado, isso é documentado, de um registro que foi a primeira agressão física acontecida numa aldeia pelos jesuítas, né, que quando eles chegaram com todo o sistema patriarcal, cultural, de hierarquia, né, entre homens e mulheres, de submissão feminina, que não existia dentro dos povos, né, dos povos originários, não existia essa ideia de casamento, né, de hierarquia entre homens e mulheres, havia um espaço coletivo. E o jesuíta dizia, não, você tem que bater o seu filho, que era uma criança, para disciplinar. Ele tem que lhe obedecer. Né? A mesma coisa dizia com as mulheres, né? Porque ela relata o sistema, que como não tinha casamento, então assim, os casais formavam e desformavam. Não deu, não deu. Cada um vai viver sua vida. Né? Virgindade não era valor, casamento não era valor, não era uma questão dos povos indígenas. Né? E tudo isso foi ensinado. O controle, a violência, a agressão, né? A superioridade e dominação masculina. Então, isso é parte do sistema cultural, né? Social, do patriarcado, que a gente sabe que foi trazido pelo sistema eurocentral, que tinha um homem ali no centro. E a nossa grande luta é desconstruir isso, né? Porque é um sistema que é reproduzido. Então, a violência ela é, de fato, ensinada. Registrar a presença aqui da presidente da Comissão de Promoção de Igualdade Racial, Micaele. Seja bem-vinda. Passo a palavra para a nossa doutora Larissa Matos, para falar sobre misoginia digital. Amiga, você quer vir para cá, então? Porque eu acho que ele não chega até aí. Não, deixa eu fazer. Vem para cá, senta aqui. Vem para cá. Aí você vai passando. Vem para aqui, chega, aí você fica com a mão. Por enquanto eu vou passando o slide. Vou passar. Calma aí, você já passou, por favor. Já voltei. Oi, gente, boa noite. Eu sou Larissa Matos, eu sou mulher branca, eu visto um vestido preto com alguns detalhes em dourado e branco. Esse evento ele está sendo gravado porque ele vai ser transmitido depois, se não me engano, pelo YouTube, a pedido da doutora Dione Almeida, que é a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, em razão da importância do evento. Agradeço a presença de vocês e realmente eu registro que esse papo aqui não é um papo de mulher para mulher, mas pragmaticamente acaba sendo em razão da desimportância que os homens dão a um tema que não é de mulher, é um problema social. Isso é gravíssimo. E a gente precisa registrar aqui o quanto os homens desvalorizam pautas que eles entendem e compreendem serem pautas femininas, quando na verdade são pautas sociais e que gritam por resolução de problemas. Mas, mesmo diante da ausência deles, é importante que nós, mulheres, estejamos aqui para a gente conhecer os detalhes, as nuances dos processos, das violências que nos norteiam. Porque se a gente não conhece, a gente não consegue nominar, não consegue identificar, não consegue combater, não consegue, Cacica, denunciar. E a denúncia, ela é extremamente importante porque a gente precisa denunciar porque isso vira dado. E dado, estatística, é essencial para a promoção de políticas públicas. Então, a gente só tem quantitativos em relação às violências contra as mulheres, porque essas denúncias, elas existem, mas ainda existem de uma forma muito menor do que, de fato, elas acontecem, do que, de fato, elas se pragmatizam, infelizmente, na nossa sociedade. Eu tirei alguns dias de férias para descansar e eu estava até comentando com Ellen que eu comprei vários livros, e um deles foi um livro de uma italiana, que ela fala exatamente da importância de se registrar e de se ter dados. Sem dados, o problema não existe. E se o problema não existe, ele não vai ser combatido. Tá?
Eu vim aqui falar sobre misoginia digital. Eu tenho um livro, ele foi lançado em agosto pela editora Venturoli. Eu tenho aqui alguns poucos exemplares para vender, inclusive. E esse livro ele é oriundo de pesquisas que eu faço do direito digital com recortes de gênero, raça e classe. E aí, quando a gente está fazendo pesquisa, a gente vai se deparando com alguns extratos e vai ali deixando um pouco de lado, porque não necessariamente se encaixa no projeto que a gente está ali em mente. E foi isso que aconteceu. Eu fui para o meu doutorado, para o meu pós-doutorado, para pesquisar monitoramento digital, inteligência artificial, e aí eu tenho 2 livros sobre isso, e eu fui guardando esses extratos sobre gênero até que eu reuni tudo em uma obra, que é essa obra sobre misoginia digital, que eu tentei trazer numa linguagem extremamente acessível, didática, e que possa ser um tema que pode ser compreendido, a minha pretensão foi essa, que possa ser compreendido por pessoas que não são da área jurídica também, sobremaneira, porque a gente tem ali assistentes sociais, psicólogos, outros profissionais que lidam com essa temática, tá? E aí, o que é essa misoginia, que muito se fala? A misoginia é o ódio perpetrado contra as mulheres, é a hostilidade, a aversão pelo simples fato de a mulher ser mulher. Não é um ódio perpetrado somente por mulheres, tá? Isso é importante a gente pontuar. Não são só, não é um ódio perpetrado só por homens, aliás. Isso é importante pontuar. Não são os homens que fazem isso. As mulheres também fazem, obviamente num quantitativo bem menor. E aí isso acontece justamente porque a gente vive num sistema patriarcal e machista. O mundo é falocêntrico. Ele se pauta, ele se reúne, ele se centraliza na figura falocêntrica mesmo. É o falo que determina. A gente tem, que fala isso, tem uma autora chamada Caroline Parkin, ela vai falar do contrato sexual. Nós somos, como sociedade, regidos por um contrato sexual. E isso vai pautar as violências de gênero. Isso vai estruturar, sedimentar e concretizar essas violências que a gente vive todos os dias no nosso cotidiano. Não vou nem perguntar e dizer, levante a mão quem nunca sofreu violência sexual, porque todos nós já sofremos. Algumas não vão saber identificar. Seja um assédio, seja uma importunação sexual, seja uma palavra, ou um gesto, ou um ato simbólico, a gente já passou por isso. Em casa, no transporte público, nos nossos trabalhos, em festas, em escolas dos filhos, desde meninas até adolescentes e mulheres idosas. Outro dia, minha mãe, absurdamente, falou comigo que estava no supermercado e um senhor passou a mão na bunda dela. Minha mãe tem mais de 70 anos. É uma pessoa que se veste totalmente composta, como se diz, né? Porque a culpa é da roupa. Não. Estava extremamente vestida, os braços cobertos com um vestido longo, e o senhor encostou e passou a mão na bunda dela. E ela virou e disse, o senhor está louco, e deu um grito. Eu disse, pois é, nós mulheres precisamos gritar para chamar a atenção. Eu digo, se puder, faça um escândalo. É um meio de constranger, não é? E colocar o indivíduo naquele lugar. Então, nós somos todas vítimas desse contrato sexual. E aí, eu tirei férias, estava viajando, e fui para a Itália, e fui para uma cidade, que é a cidade de Romeu e Julieta, que é Verona. E assim que eu entrei no pátio da casa de Julieta, tem uma estátua dela, e eu tinha um homem pegando no peito de Julieta, e alisando e agarrando o peito de Julieta. Quando eu olhei aquilo, eu disse, nossa, que coisa agressiva, que ridículo. Que ridículo. Aí meu marido ficou olhando para mim e falei, é um ridículo. E sabe por que as pessoas fazem isso? Porque se criou no imaginário a tradição de que pegar no peito de Julieta era um símbolo, simbolicamente, tradicionalmente, necessário para se ter um amor. Quem foi que inventou isso? Deve ter sido um homem, provavelmente, não é? Só que isso é absurdo, isso é violento, isso é constrangedor. Julieta era uma menina de 13 anos. O que é que isso constrói no imaginário coletivo? Então, quando a gente está falando de violências, a gente está falando de atos, gestos, símbolos, que a gente vivencia e naturaliza. Várias pessoas estavam pegando no peito de Julieta. Então, esse homem estava pegando, eu vi aquilo agressivamente, mas depois
vários estavam lá pegando homens, mulheres, não é? Tirando fotos, rindo, achando aquilo ali um deleite. E eu estava horrorizada com aquilo ali. Não é? Então, para poder vivenciar um romance. Que ideia esdrúxula, absurda, ridícula, abusiva. Não é? Julia, que era uma menina de 13 anos, uma criança. A gente alimenta a pedofilia, mesmo que não tenha a intenção de alimentar. É isso que faz com que sejamos regidos e regidas por um contrato sexual. E a gente precisa diferenciar o machismo da misoginia, porque eu vejo muita gente misturando. O machismo, ele vai reunir ali crenças e valores e deturpações que vão colocar a mulher inferiorizada, subalternizada em relação ao homem. Construção patriarcal. Quem é que faz o direito? Somos nós, mulheres? Não. Nós elegemos parlamentares, mulheres comprometidas com a causa? Quem é que está ali na Câmara dos Deputados? Quem são as vereadoras? Quem são as senadoras? Quantas são? E quantas estão comprometidas com a pauta? A gente falha na nossa escolha eleitoral. E o processo que a gente está conversando aqui sobre violência passa por isso também. Pela nossa ausência de comprometimento em quem nós vamos colocar em determinados espaços. Ano que vem tem eleição. Que vocês lembrem disso. Que vocês olhem para si, para as violências que vocês vivenciam e pensem, quem vocês querem colocar nos espaços de poder? Quem vai ter voz e vez para nos representar? Porque o mundo machista e patriarcal, ele vai colocar os homens nos espaços de poder. Quantas mulheres tem no STF? Quem foi que colocou as pessoas ali no STF? Homens. Homens. Basicamente, homens. Não é? Então, isso é a estrutura machista que traz a ideologia de que nós não somos capazes de estarmos naqueles espaços. Nós não temos competência e propriedade para estarmos no STF. É esse o recado que é dado. E nós também falhamos quando nós prestigiamos eventos que não têm mulheres. Não tem mulheres. Um evento com 15 pessoas e eu encontro 3 mulheres no cargo, eu não vou para um evento desse. Porque ele não merece a minha atenção, o meu dinheiro e o meu tempo. Eu tenho mais o que fazer. E a gente precisa ter esse olhar. Porque a gente está ali dando voz e vez ao machismo. E o que é a misoginia? É o braço punitivo do machismo, é o braço de controle, é o braço sancionatório, é o braço violento, hostil, odioso contra nós mulheres que vai sustentar esse sistema, que nós estamos colaborando com ele. Quando nós não votamos em mulheres comprometidas com a pauta, quando nós prestigiamos eventos somente com homens e quando nós nos calamos em espaços como esse, porque nós tememos falar nesses espaços. Porque nós sabemos que somos retaliadas. E quantas vezes nós já fomos retaliadas, né? Então a relação entre os dois é, um cria a ideologia, o outro é o braço punitivo sancionatório que sustenta. E aí isso vai para o mundo digital, porque a misoginia não nasce com a internet, migra para o mundo digital e a gente passa a ter uma caça às bruxas, aqui que eu digo que é a fogueira digital. Aquela caça às bruxas histórica, que muitas vezes nos é passado o entendimento de que aquelas mulheres eram imprestáveis, que elas eram prostitutas, que não serviam à moral e à religião, que elas eram mulheres que realmente deveriam ter sido queimadas na fogueira, eram mulheres do saber, eram mulheres, por vezes, parteiras, cientistas dentro das suas realidades, curandeiras, eram mulheres que salvavam, mas o espaço da ciência precisava ser dado aos homens, então queima as mulheres. E é isso que a gente faz no mundo digital, com a fogueira digital. A gente queima as mulheres no mundo digital. Silencia. A misoginia digital ela existe para silenciar, para afastar, para oprimir. Por isso o ato de hostilidade. Saia desse espaço, porque esse espaço não é seu. Você não pode estar nesse lugar. Então, no mundo contemporâneo, é a exclusão. É a técnica do silenciamento antiga,
que migra de forma muito mais assertiva, incisiva e muito mais afirmativa para o mundo digital, porque o algoritmo, ele permite essa assertividade, ele é programado para isso. A rede social, ela lucra com o ódio, como o ódio é lucrativo, e eu explico muito bem no meu livro essa questão da algoritmização, como é que o algoritmo faz isso, não é? A rede social não tem interesse em banir esse problema. Ela vai, na verdade, fomentar o problema. E aí nós precisamos saber como não fomentar esse problema. O que a gente precisa ter minimamente de letramento digital para não compreender, ou, aliás, não colaborar com esse tipo de situação. A gente precisa compreender como o sistema funciona para a gente também saber se defender. Então, eu preciso entender como é que esse ecossistema, essa arquitetura digital faz e me oprime e cai todo esse ódio para mim. E aí, esse ódio cresce a partir do momento que os direitos das mulheres, esses direitos avançam. E a Geise falava assim, quanto mais a gente discute, mais o feminicídio aumenta. Óbvio, a rede social hoje pauta as nossas vidas. Misoginia, adultização, que virou agora modinha, né, o termo, né? Que na verdade é uma pedofilia contra crianças mesmo, né? Pedofilia mais antiga. Misoginia, adultização e a questão da amplificação das bets, vícios em jogos. Inclusive, uma colega advogada comentava aqui de uma pessoa que ela conhece que adoeceu e acabou seu patrimônio financeiro por vício em jogos. Qual é o ponto em comum desses três problemas enormes no Brasil? Rede social. Rede social. E isso é amplificado porque a gente não sabe mexer com a rede social. A gente fomenta o problema, a gente amplifica o problema, a gente contribui com essas violências que nos atingem diretamente. Então, a misoginia ela vai ser uma resposta a esses avanços femininos, feministas. Até que algumas pessoas não querem se dizer feminista. Eu sou uma mulher feminista. E eu digo que eu sou uma mulher feminista. Mas isso é tão violento você dizer que é feminista para algumas pessoas, que várias pessoas não têm coragem de se dizer assim. Porque as feministas são retaliadas. Elas são retiradas desses espaços, elas são agredidas. Mas a gente precisa reafirmar os nossos lugares de fala. A gente precisa ter voz e vez e reafirmar as nossas posições e as nossas convicções. Porque a gente precisa ocupar espaços. E para ocupar espaços, a gente precisa dizer, eu tenho capacidade, eu sou feminista, eu comungo disso e eu estou aqui para melhorar a sociedade. Eu não estou contra os homens. Os homens são também vítimas do machismo. Por isso que eu frisei no início, a misoginia também é praticada por mulheres. Porque as mulheres também são machistas. O machismo é estrutural, a misoginia também o é. Né? E aí, essas redes vão ampliar. Por que vão ampliar? Porque vão trabalhar com afeto, com a emoção, com a sedução. Eu aprisiono a pessoa por meio da sua emoção, da sua psique. Não é? Então, por que o ódio viraliza muito? Porque trabalha com o afeto e com a emoção. E o ódio é bastante lucrativo. E aí, os conteúdos que geram mais ódio, mais alegria, mais emoção, são os conteúdos que mais viralizam. Não é? E a rede social, o algoritmo trabalha para isso, é construído para isso. Então, a gente tem vídeos que viralizam em razão da própria estética atrativa que trabalha com afeto. Exemplo, eu faço um post extremamente odioso. Quem concorda, vai lá e comenta e repassa. Quem discorda também comenta e repassa. Está todo mundo trabalhando para o negócio funcionar. Então, a gente precisa ter essa compreensão. O que é que eu digo? Não comente, não repasse, bloqueie. E se for comentar na sua rede social, não fale o nome do indivíduo e não fale o nome da rede, porque você está dando projeção a isso. Combata o fato. Combata o fato. Porque quem visualizar aquilo ali vai saber que você estava tocando naquele ponto. Não é? Bloqueie e denuncie. Nós temos a obrigação e o dever de bloquear e denunciar. É minimamente o que a gente pode fazer dentro de uma rede social que trabalha contra nós. Né? Que trabalha contra nós. E aí a gente precisa também denunciar para o poder público. Não é? Se eu for vítima de violência no mundo digital, eu preciso fazer uma denúncia. Um BO, nem que seja um BO, porque isso é estatística. E quando eu não tenho estatística, eu não tenho registro, eu não tenho
ali aquele dado, eu não tenho um diagnóstico, eu não faço pressão para ter uma política pública eficaz. Uma das coisas que eu comento no livro é a necessidade de criminalizar, e eu estou aqui ao lado de uma penalista, a doutora Vivian, de criminalizar a misoginia, porque o racismo a transfobia eu não posso praticar atos nazistas, eu não posso perpetrar símbolos nazistas, mas por que eu posso promover discurso de ódio? Por que eu posso tacar ódio nas mulheres? Porque nós somos as últimas a serem tuteladas pelo sistema jurídico. E nós, observem, aparecemos aos pedaços no sistema jurídico, porque nós não somos as sujeitas de direito. O sistema é pensado por homens para homens. A gente aparece na gestação, a mulher gestante, a mulher lactante, aos pedaços. Porque nós não somos as sujeitas de proteção. A gente tem que brigar, minha gente, para ser sujeita de proteção. E mesmo brigando para ter uma lei Maria da Penha, a mulher é atacada, a Maria da Penha é atacada, os dados são promovidos por meio de fake news, desvirtuados, descredibilizados, tem um monte de coaching de afeto misógino desses núcleos masculinistas que vão dizer que esses dados são fake news e vão defender uma misoginia. E aí a gente não pode patologizar essas pessoas. Eu tenho um problema quando eu vejo as pessoas dizendo que o agressor é um doente. O agressor não é um doente nenhum. Não é um doente. Alguma pessoa vai ser doente? É só óbvio, a gente estava até falando, pode ser um esquizofrênico, pode ser um bipolar. Isso é exceção. O agressor, ele está aqui. Ele é um ser que tem credibilidade na sociedade, por vezes ele é um ser que trabalha, ele é um ser que estuda, ele é um ser que advoga, inclusive, é um médico. É um agressor. Não existe essa excepcionalidade do agressor. É um homem normal, é um homem funcional. Em regra é isso. Então, a gente dizer que o agressor é um doente, a gente está trazendo uma patologia e isentando essa pessoa de responsabilidade. E isso é perigosíssimo. Então, muito cuidado com o que a gente profere, né? E aí, formas de combate. Primeiro, responsabilizar as plataformas. Se eu for vítima de violência no mundo digital, eu tenho que acionar quem é o agressor. Às vezes eu nem sei, porque ele é anônimo, mas eu tenho que acionar a plataforma. Ter educação digital, letramento digital, conhecer como a coisa funciona, para a gente não cair em determinadas armadilhas, né? Responsabilizar, obviamente, o agressor e desnaturalizar a ideia de que a misoginia é uma simples opinião. Não é. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Se eu uso a minha liberdade de expressão para agredir, para atacar ódio, para hostilizar alguém, principalmente mulheres, isso não é permitido no regime que a gente vive. Nós vivemos numa democracia, é um sistema democrático, aliás. Não é? Então, isso não é permitido. Outros valores, outros direitos fundamentais estão em jogo dentro desse contexto. E um deles, que traça o sistema jurídico, é a dignidade da pessoa humana. Se eu taco ódio em alguém, eu estou ferindo a dignidade dessa pessoa. Isso não é permitido. Só que tem uma técnica que os agressores usam, que é de dizer, não, mas é da minha opinião, era só uma opinião, era só uma brincadeira inofensiva. Pegar no peito da Julieta é só uma brincadeira inofensiva. Também. Que é normalizada. E essas brincadeiras inofensivas são bem normalizadas no meio digital. E às vezes as mulheres não reconhecem as violências que elas sofrem. A normalização da violência é uma técnica do patriarcado. Eles normalizam para que não seja dado nome, para que se não defina aquilo ali como uma ação que precisa ser combatida, para que não se exponha um indivíduo e para que a gente não possa politizar o problema. Politizem, gritem, vão atrás, peçam por responsabilidade, principalmente quem atua na área criminal, que vai ser bastante demandado em relação a isso. Tá? E aí, orientar as pessoas para a preservação de prova digital e também ter dentro dos processos, e eu estou correndo porque já me avisaram que o tempo esgotou, uma mobilização estratégica até para prevenir o problema e não só precisar combater o problema. Muito obrigada. Aqui a minha rede social é @direitolarissa_marques. Gente, tá ligado. Muito obrigada, Larissa, pela sua contribuição. É incrível, né? O acesso ao corpo feminino.
né? A mãe terra, o caminho chega, pega no peito. E a Larissa falou, né, a questão da denúncia, assim que a Francisca falou, Larissa reforçou, não é só uma questão de dados, é a questão de dados que é importante para o desenvolvimento de políticas, mas a gente sabe que aquelas mulheres que denunciam, que conseguem uma medida protetiva, a chance dela ser vítima de uma violência é muito reduzida, né, porque ela entra realmente no sistema de proteção. Então, é muito importante realmente fazer a denúncia. E o que nos preocupa, né, Larissa, que a gente já vinha passando em relação a essa questão do digital, é como os homens estão sendo treinados desde cedo, né? Estudos mostram a pesquisa de um adolescente, quando ele entra numa rede social, no Instagram, no TikTok, em menos de 10 minutos eles começam a receber mensagens misóginas, né? De grupos de red pill, de incels. Então, começa a trabalhar muito cedo, dentro dessa normalidade, tão normalizado que nem é reconhecido como violência. Quando você conversa com um agressor, com um homem, que você fala sobre violência, ele não reconhece aquilo como violência. E essa é a grande dificuldade. As mulheres não reconhecem, os homens não reconhecem. Passo a palavra agora para a nossa doutora Vivian. Pessoal, boa noite. É uma grande honra estar aqui com o convite da doutora Geise, presidente da Comissão da Mulher Advogada. Olá, da Cacica Francisca e também para Larissa Matos, que recebeu esse debate, né, a construção. Espero que vocês façam bastante perguntas para a gente voltar para discutir. E esse tema, o pacote anti-violência, alguns chamam de pacote anti-feminicídio, de fato é um grande sistema de proteção à mulher. A gente teve essa legislação do ano passado, de 14.994, que trouxe uma série de alterações a tipos penais, né? Ao Código Penal, a própria Lei Maria da Penha, tanto a parte geral do Código Penal, a execução penal. Então, esses sistemas eles trouxeram essas proteções que já vinham sendo reforçadas do ponto de vista internacional. A gente tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que trouxe por 3 vezes a figura da mulher. E aí tem a Convenção de Belém do Pará, que o Brasil promulgou, ratificou, que trouxe também a mulher. E aí eles colocaram nessa Convenção de Belém do Pará mulheres. E aí isso já traz o conceito de mulher, que é muito para além do sexo biológico, dessa proteção que se dá. Tem muita gente que se fala, mas isso inclui mulheres trans? E por que não incluiria? Se a própria Convenção de Belém do Pará, que é uma lei constitucional, trouxe a mulher, as mulheres, independentemente do sexo biológico. E aí essa construção, gente, desses 21 dias desse ativismo, né, pelo fim da violência contra a mulher, sofreu um grande desafio, especialmente da antiga gestão presidencial, que o próprio presidente, em várias entrevistas, reforçou que fraquejou por ter uma mulher, que Maria do Rosário não merecia ser estuprada. Então, são discursos que ainda são entranhados nas pessoas. Esses 21 dias de ativismo é também para recuperar esse senso de que a Lei Maria da Penha funciona, de que esse sistema ele precisa proteger e que é necessário um pacto anti-violência. E aí, nessa minha abordagem, eu vou trazer alguns dados estatísticos. Tem alguns dados estatísticos que vão servir, inclusive, para a gente reforçar alguns discursos. Eu acho que os nossos discursos eles precisam estar alinhados justamente para combater, né? Aqui a minha rede social também, mas enfim. O cenário desse contexto, né, é um cenário de urgência. A gente tem ali diversos anos, como a Larissa falou, de normalização de violências, né, de acesso ao nosso corpo, ao assédio normalizado, as brincadeirinhas que os homens fazem em rodas de conversa, quando aquele que chamam de goleiro, né, eu chamo de assassino mesmo, eu chamo de alguém que praticou o feminicídio quando não existia a identificação penal. Quando ele fala em uma rede nacional de matorização única, ele fala, quem nunca trocou tapa com uma mulher, né? Então, esses discursos eles são normalizados ao longo de diversos anos, de fato. E nós temos esse cenário de urgência, de fato, do que o Brasil criou a Lei Maria da Penha, que é um microsistema protetivo. A Lei Maria da Penha é punitivista? Não. É um sistema de proteção. Tanto é que só responde um único crime, que é o descumprimento de medida protetiva. Todos os outros crimes estão no Código Penal e já existem ao longo de vários anos, com exceção dos novos tipos penais, como
perseguição, né, que é o stalking, a ameaça digital, a invasão desse dispositivo eletrônico, né, para capturar informações. Com exceção desses crimes digitais, todos os outros crimes já existiam, como a lesão corporal, via de fato, a ameaça. Então, todos esses crimes eles já existiam, inclusive o homicídio. Então, todos esses crimes estão no Código Penal. Então, esse é o cenário do nosso contexto, né? O Brasil atingiu recordes históricos de violência de gênero, teve quase 92 vítimas, e recorde de feminicídios registrados em 2024. Então, foi um cenário alarmante, né? 2024 para 2030 a 2024. Os números eles aumentaram, eles foram exponencialmente, e nos faz refletir por que não está funcionando. Porque, de fato, esses números não estão reduzindo, apesar de todos esses sistemas de proteção. E aí, nós tivemos essa legislação, 14.994, 2024, que trouxe uma mudança estrutural em alguns tipos penais, em alguns crimes. Ele aumentou o crime de feminicídio, né? Além de tornar um crime, como era visto antes. Em 2015, o homicídio, que já existia, foi colocado como o feminicídio como uma qualificadora. Então, é como se tivesse uma nova sanção, uma nova pena para aquela qualificadora daquele crime, né, de homicídio. Em 2015, nós tivemos essa projeção. E aí, em 2024, o feminicídio foi criado um crime específico, um crime autônomo, com as suas qualificadoras, com suas causas de aumento. Então, foi aumentado de 20 a 40 anos, e eu faço algumas perguntinhas para vocês. Essa punição, esse aumento, vai diminuir a quantidade de feminicídios? E aí é uma perguntinha que vocês podem começar a refletir. Né? Então, o que seria um feminicídio? Seria exatamente matar alguém em razão das razões do sexo feminino, quando o crime envolve ali violência doméstica familiar e o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, antes do crime de homicídio, a gente colocava como uma qualificadora o motivo tolo, o motivo fútil. Hoje não. Matar alguém por ser mulher, pela condição de ser mulher no seio familiar, no contexto de violência doméstica, é um motivo tolo, é um motivo repugnante e é um motivo fútil, desproporcional. Tem advogados ainda que palestram aqui na OAB que falam: agora eu não posso mais usar no tribunal do júri a defesa do corpo. Levou um chifre, foi lá, matou a mulher. Então, o instituto da honra, desde hoje, a gente pode mais usar. Mas tem advogado que ainda quer forçar essa tese no tribunal do júri para dizer assim, ele agiu sob violenta emoção e foi lá e matou. Então, assim, esses discursos ainda estão aqui. Dentro da nossa casa, da nossa aula dos advogados, e ainda reforçam essas motivações torpes e fúteis, que trazem ali essa morte pela condição do sexo feminino. Toda vida que alguém faz piadinha de corpo, eu viro o olho assim e falo: não, você não tem outra piada, não. Porque, sinceramente, se você não vem com chifre na sua cabeça, você tem que procurar um psicólogo, porque você é muito fraco, né? Sinceramente. E aí, esse endurecimento dessa pena, houve um salto gigante, né? Era 12 a 30 anos, atualmente é 20 a 40 anos. É o crime que tem a maior pena no Código Penal hoje. Então, para político que quer ganhar voto, isso é maravilhoso. Fui lá e votei e aprovei a lei. Mas e aí? E agora? Vai diminuir? O que eu vou fazer para que isso diminua, né? E aí, as qualificadoras que antes, né, existiam, passaram a ser causas de aumento, né? Quando eu mato a mulher durante ali a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, naquele período puerperal, na presença de familiares, aí entra também, Larissa, a presença física ou digital. Então, aquele pai, aquele genitor, né, ou aquele padrasto, se for uma relação ali também entre mulheres, existe em 2021, no DF, ocorreu um feminicídio, a qualificadora do homicídio, de um contexto de 2 mulheres,
né, com a mulher trans, e a outra companheira foi lá e matou. Porque não queria aceitar o fim do relacionamento, matou, ateu fogo, pegou com gasolina e matou. Então, o Ministério Público conseguiu, né, colocar como feminicídio. Então, a gente tem construções já que incluem a mulher trans nesse cenário. E acontece também esses casos de aumento, né? De crianças, adolescentes, até mesmo dos pais, né? E também, se o crime for praticado em descumprimento das medidas de urgência da Lei Maria da Penha. E aí eu tenho um dado que eu vi há pouco tempo na rede social, que diz: nenhuma mulher que tenha medida protetiva ou botão do pânico foi vítima de feminicídio nos últimos 5 anos no Rio Grande do Norte. Então é esse discurso que a gente tem que promover. Nenhuma mulher nos últimos 5 anos que tem uma proteção, uma MPU, junto com o botão do pânico, uma tornozeleira, enfim, foi morta. Então isso é muito relevante, isso tem dado certo. Em Pernambuco, a gente tinha a mesma estatística. Eles concederam no ano passado, dado do ano passado, mas essa aqui do ano passado. Em Pernambuco, eles deram mais de 77 mil MPUs e também nenhuma sofreu feminicídio. Então, está funcionando para aqueles casos em que há a denúncia formal. E aí, eu fui questionar a professora Samara, né, que atua ali perto da Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha é um projeto, né, um sistema de proteção que une a Guarda Municipal e a Polícia Civil, militares, que é o Estado e o município andando em conjunto, né, em uma ação uníssona. E aí, das 2.500 mulheres que são acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha, nenhuma sofreu feminicídio no ano passado. Então, isso é muito relevante para combater os discursos. A Lei Maria da Penha não funciona, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar com estatísticas que tragam, de fato, essa diminuição ou essa extinção quase do feminicídio. E os outros crimes que trabalham, né, o Código Penal ali, que foi alterado pela legislação do ano passado. A lesão corporal também foi aumentada, a ameaça também foi aumentada. Os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação também houve alteração. Tiveram penas dobradas, especificamente se forem veiculadas nas redes sociais. E aí, esse sistema aumentou e trouxe aí punição. Hoje, o único crime que necessita que ela vá na delegacia representar, denunciar, é o Estado. Todos os outros crimes que eu mencionei aqui, o Ministério Público pode fazer a denúncia sem a necessidade de ouvir a vítima. Sem que ela precise dizer: ó, eu quero representar contra ele. Tá? Então, assim, o crime de stalking tem que ter ela ir na delegacia formalizar, os outros não. Isso gera uma proteção de que a ação penal independe da vontade dela. E isso para fins de persecução penal, isso é importante você fixar. Em relação à execução penal, né, passou a ser um crime hediondo, então a vedação a vários sistemas de liberação, livramento condicional, ele tem que cumprir 55% da pena, né, para saídas temporárias. Tem que ter uma operação eletrônica, tornozeleira, a perda do cargo, isso é importante, né, em caso de condenação por feminicídio, ele vai também haver a perda do cargo dele, né. E aí esse pacote, como havia mencionado, ele foi alcançado, né, também as mulheres trans, apesar de que no direito penal, a gente não basta dizer que a cocada veio do corpo. Tem que dizer que o corpo veio do coqueiro. Então já deveria estar um parágrafozinho lá no feminicídio. Esse crime se aplica às mulheres que se consideram mulheres, incluindo as mulheres trans e outras denominações que conseguem ali se representar, ter alcance sexual. E aí eu lembrei que eu estava cortando meus cabelos ontem e estavam falando, a mulher dona do sex shop dizendo, quando eu pergunto
A orientação sexual para um homem, ele fala que é normal. Qual a sua orientação sexual? Normal. Eu já sei que ele é hétero. Desequilibrado, no caso. Totalmente. Aí eu pergunto, você gosta de mulher? É. Porque o homem, ele nem sequer sabe a sua orientação. Então isso é muito grave, o letramento de gênero, né? A gente tanto fala aqui. E eu fico, meu Deus do céu. Se perguntar se ele é hétero, ele vai ter. Ele não sabe o que é hétero. Por isso que a gente tem que dizer, gosta de mulher? Pronto. Aí quando ele faz letramento, tem que dizer assim, ó, é mulher, se vê como mulher, é mulher. Não tem problema. Se enquadra na Lei Maria da Penha, mas como eu falei, direito penal é o pouco é do coqueiro, então tem que colocar o parágrafozinho lá, né? As contravenções penais, a via de fato, não chega a ser lesão corporal, porque a via de fato é dar um empurrãozinho, dar uma esbarrada, é aquela que não deixa marcas. Isso é muito bacana, né? O agressor adora fazer via de fato, puxar os cabelos, empurrar, que não deixa marcas, não geraria uma lesão corporal nem leve. E apesar do aumento, aí é um aumento quase significativo, né? O crime é autônomo, lembrando que como é feminicídio, vai para o tribunal do júri. E aí, enfim, eu tenho várias críticas ao tribunal do júri, depois é para outro momento, porque é um teatro, muitas vezes, é algo esdrúxulo, assim, as teses. O corpo de jurados, ele não tem letramento de gênero. Então, imagina o promotor tendo que explicar para esse corpo de jurados que a mulher trans, que tem uma companheira mulher, também vai se encaixar no feminicídio. Foi um trabalho hercúleo, assim mesmo, de proteção. E aí, elas são, nessa nova mudança, né, elas são isentas de custas, não pagam taxas, em relação às suas familiares também. E aí, a reflexão final, né, que a gente deixa nesse momento, é se esse enriquecimento penal, por si só, não é capaz de alterar raízes culturais profundas. Estamos punindo mais, mas estamos prevenindo melhor. E aí uma grande questão que nos traz, que eu me faço também, é esse populismo penal, né? Esse aumento das penas, aumento, mas e aí? Então, acredito que esse microsistema de proteção, né, esse papel dos 21 dias de ativismo, eu acho que tem que ser mais firme. Proponho um desafio que vocês que estão aqui façam um post informativo, tragam essas estatísticas que funcionam, de fato. Hoje eu proponho uma banca TCC aluna, eu quase não vim porque estou sofrendo violência doméstica em casa. Então, está em todo lugar, né? No seio da nossa família, os nossos amigos, alunos, clientes. A violência doméstica, ela pode muitas vezes transpor muito rapidamente ao feminicídio. E com esse dado, essa estatística que vem, né, que a denúncia, a formalização de uma proteção com a MPU, a tornozeleira, que é alguns casos específicos de maior risco, a apreensão de arma, caso ele tenha, a patrulha Maria da Penha, o botão do pânico, esse sistema ele funciona, e funciona bem. Então, a gente precisa levantar essa discussão, que está funcionando, isso tem que ser debatido, trazido em mídias, televisão, outdoor, para que a gente possa realmente chegar a esses espaços, chegar a entender, né, essa interseccionalidade do nosso papel enquanto advogado, enquanto estudante, enquanto comissão da mulher advogada, preparar essas pessoas para acompanhar, para fazer com que elas denunciem. E, do ponto de vista também da atuação da ordem nesse sentido, é cada vez mais promover letramento de gênero e buscar a redução drástica desse feminicídio, porque eu ainda acredito que há esperança, enquanto há dados estatísticos positivos, há esperança de que a gente vai, um dia, conseguir mudar. Então, a gente fica com essa esperança que vai acontecer algo positivo nos outros próximos anos, né? É isso, obrigada. Porque você não deixa ligado. Sei. Uma vez eu
Obrigada, doutora Lívia. Eu quero justificar a ausência da nossa presidenta Caralho, Úrsula, que queria estar aqui com a gente, mas teve compromissos profissionais a cumprir, por isso que não pode estar aqui. É importante, né, a gente já tinha reforçado isso, a questão das medidas, né, lembrando que as vítimas de feminicídio, embora a gente fale muito no contexto da violência doméstica familiar, mas ela acontece dentro do contexto de violência de gênero. Então, mulheres trans, né, que são assassinadas, por isso que podem ser mulheres trans, também são vítimas de feminicídio. A gente sabe que hoje a expectativa de vida de uma mulher trans é de 35 anos, né, assim, é estarrecedora, metade da expectativa de uma pessoa não trans. Pelo simples fato de ser uma mulher trans. Então, assim, é um crime de ódio, né, realmente de discriminação, de preconceito, e isso tem que ser combatido. Quero fazer aqui reforçar, né, pesar nosso lamento pelo assassinato da nossa colega Camila Santos Silva, que era presidente da Comissão da Mulher Advogada da Associação de Piraju, São Paulo, que foi vítima de feminicídio, assassinada nesse dia na sexta-feira, dia 21, né, no segundo dia da campanha, né, uma mulher que estava frente à comissão, estava combatendo justamente essas violências contra as mulheres e não deixou de ser vítima. Porque todas nós estamos suscetíveis, né? Essa é a certeza que nós temos. E o caso dela foi muito triste, porque não só ela foi vítima, o pai foi vítima também. Enfim, a gente lamenta profundamente deixar aqui nosso registro mais uma vez institucional.